boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Dossi, sou apresentador do festival. E hoje hoje nós vamos ter aqui Gaê, que está com a gente hoje na palestra de 5h30, que vai falar sobre o pluragogia, uma invenção necessária. Então, fiquem à vontade, tá bom? Gaê, esse pessoal que chegando, eu vou pedindo para entrar, tá bom? Sem atrapalhar, a galera vai entrando, tá? E você pode, fica ao seu critério se a gente juntos conversa durante a palestra ou se no final você abre esse espaço pra gente tirar dúvida, passar impressões e tudo mais. Combinado? Qualquer coisa, estamos por aqui. Esse é Renan, intérprete de Libras aqui da tarde, junto com Bárbara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado ao Felipe Monte, que está ali também como assistente, nosso assistente de palco do projeto. Muito obrigado a Lu, que está aqui também, que participou da curadoria. Eu quero agradecer também ao Ferdi, que não pôde estar aqui hoje, que é o idealizador, dono do espaço, idealizador do projeto, idealizador do espaço, enfim. Ele que desprendeu o tempo para poder fazer com que esse projeto acontecesse. E obrigado ao Du, que está ali na nossa fotografia, tirando foto ali, né? A gente não pode ser natural. Então, vou deixar aqui com vocês, aqui nos nossos próximos minutos vai ser com ele. Gaê. Muito boa tarde. Como nós falou, eu sou Gaê e eu venho compartilhar com vocês um pedaço, algumas descobertas da minha pesquisa de mestrado que está em andamento. A minha pesquisa de mestrado, ela não é sobre processos pedagógicos, ela é sobre processos criativos em teatro, mas foi inevitável que nos processos criativos eu me colocasse também nesse lugar de professor ou de condutor de um processo, né? Que é o lugar também da pedagogia. Antes de eu entrar no assunto da pluragogia em si, eu trouxe algumas perguntas. E aí Dodge falou dessa questão de se a gente guarda para o final ou vai falando, mas a gente pode acolher qualquer intervenção a qualquer momento. Não é um problema, tá? Parece que nada aconteceu. Cadê a ajuda técnica? Não passou? Tá passando. Passou sim. Quando foi pro modo de leitura, não ficou branco lá. Ela responde leitura. Vamos colocar a cheia para você que vai. Tá vendo? Ele não conseguiu, né? Problemas técnicos. Você fecha essa Aí abre, né? Olha! Fui muito gongado. Vamos abrir de novo? Vamos abrir. Peraí, deixa eu ver lá. Tá aqui no escritório, né? Aqui, certo? Coloca pra lá. Vai ser assim, tá? Pronto. Fechou? Bom, nada. Importante a gente conseguir. Trouxe, antes da gente começar, algumas perguntas para a gente refletir. Essas perguntas são baseadas no livro Você Alguma Vez Já Se Perguntou Se, que é um livro de perguntas para pessoas que ensinam teatro de improviso.
de um laboratório pedagógico feminista chamado La Outra Cena, que uma das autoras, inclusive, é Luana Proença, que está aqui. Eu tenho no final da apresentação uma bibliografiazinha que tem a ver com o trabalho. Então, no final, quem quiser tirar uma foto, alguma coisa assim, para saber quais são os livros, um print, vai ter essa oportunidade, tá? Agora, para mim, o mais importante é a discussão mesmo. A pergunta básica é: você preza pela diversidade em sala de aula? E geralmente quando a gente lê essa pergunta, a gente que ensina arte principalmente, vai ter uma resposta muito instantânea na ponta da língua de dizer sim, claro. Mas se a gente vai aprofundando no significado dessa postura de prezar pela diversidade, a gente vai encontrando alguns percalços. Você usa linguagem neutra nas comunicações com estudantes? Que não é a mesma coisa da gente refletir sobre usar a linguagem não binária na comunicação com estudantes. Que não é a mesma coisa de refletir sobre usar uma linguagem inclusiva nas comunicações com os estudantes. Eu gosto sempre de fazer esse triozinho da comunicação neutra, não binária ou inclusiva, porque ela já apresenta o tanto que a gente confunde essas questões de diversidade, assim como confunde questões de acessibilidade, de democratização. A gente acaba colocando tudo num bolo só e muitas vezes uma coisa atrai a outra, né? Então tem gente que, procurando uma linguagem neutra, busca eliminar as designações de gênero na comunicação. E às vezes faz isso colocando, por exemplo, o X no lugar do O ou do A em palavras que tem o O e o A determinando o gênero, né? Então, por exemplo... Latinx. É o quê? Latinx. O que é? Ah, pronto, entendi. Você tem latino, latina, e aí para tentar uma linguagem neutra, né, usa-se o X, Latinx, né, com o X no final. Obrigado. Ok, você tentou ser inclusive enquanto ao gênero, mas se uma pessoa cega, por exemplo, passar essa palavra por um leitor, né, um programa que leia, talvez o programa não reconheça essa palavra. Mesma coisa quando usa um arroba no lugar do ou do a. E quando a gente usa a linguagem não binária, dizendo, por exemplo, latine, não há nada de neutro nessa decisão. É uma postura política, e uma postura política atualmente muito forte. O que significa também que, ao mesmo tempo que a gente está produzindo acolhimento, a gente está produzindo resistência. E é lógico que a gente pode escolher que as pessoas que levantem resistência a essa comunicação não sejam as pessoas com quem a gente quer trabalhar. A gente pode escolher isso. Mas é importante a gente ter essa noção, né, de que quando a gente busca essa diversidade, o que a gente está fazendo, na verdade, é mudando o recorte das pessoas com quem a gente trabalha em sala de aula. Não sei se existe a possibilidade de um recorte que vá abarcar todo mundo. E acho muito mais importante a nossa tentativa do que a gente achar que está acertando. Porque a gente precisa estar com abertura para a possibilidade de ter errado e de, eventualmente, em sala de aula, ter que parar um pouquinho o processo que a gente tinha planejado para rever como que a organização ali da sala de aula entre as pessoas desse processo de aprendizado está se dando, está rolando, né? Eu amo esse é bem influenciado também pelo La Outra Cena. Você traz referências externas para estudantes? Então, às vezes a gente, em sala de aula, vai falando as coisas como se elas estivessem saindo só da gente, não de um processo enorme que a gente fez para se preparar e se qualificar para estar nessa posição de professor e de professora. E aí fica parecendo que a gente é detentor de todo esse conhecimento, né? Que esse conhecimento vem da gente, que a gente está entregando. E faço aí um paralelo com a questão do Paulo Freire, de uma educação bancária, né? De eu estou entregando o conhecimento para essas pessoas. Mas quando a gente traz referências,
a gente tem a oportunidade de fazer-se ver na sala de aula, nos processos de aprendizagem, o quanto que a educação é um processo contínuo. Eu aprendi com alguém, eu tenho referências outras, eu também estudo, eu também me capacito, e agora eu compartilho e construo com as pessoas que estão nessa sala de aula. Mas mais do que trazer referências externas, em que frequência essas referências são brasileiras? A gente ama uma referência europeia e não tem nada de errado nisso, existem referências muito boas lá na Europa, mas será que são só essas que a gente conhece? A gente traz referências femininas e, de novo, nada contra os homens, né, que são referência pra gente. Existem muitas referências masculinas boas, mas são só essas que a gente conhece? Cara, esse coisa tá me gongando muito. Doge. Foi? Não foi? Tava super Olha, concentrada aqui, filósofo. segura aqui pra mim, acabou, meu amor. Quem será que sabe o que eu acho que a gente pode tentar? Fazer o download pro computador ao invés de abrir direto no pendrive, porque às vezes ele não tá carregando, né? Eu te chamei de bobo, eu podia ter feito mais porque não é do computador também, não sei se você teve. Nossa. Mas a mim parece que o pendrive está desconectando, né? E aí ele para de mostrar o conteúdo por causa disso. Tá vendo? Deixa eu colocar desse outro lado. Passar para o computador. Eu tô enxergando isso sem óculos. Muito legal você falar isso. A gente já tinha conversado um pouquinho, a Luana já estava falando um pouco sobre a referência de Nossa, tem muita brasileiro. coisa assim que a referência é boa. É? É. A gente conversou bastante um dia desses atrás aí, assim que ela voltou. Ele tá apertando cada coisa no computador, tá acontecendo tudo menos o que ele quer. Bem, quando espera eu posso contar um pouquinho sobre a feitura do livro. Ah, pronto, conte. Acho legal também, porque Isso só para as pessoas saberem que existe um outro bom isso para aparecer. Esse livro, você alguma vez já se perguntou se perguntas para a docência de impro, ele é focado em improvisação, mas ele serve para a docência de qualquer arte, teatral principalmente, mas qualquer arte. E foi um laboratório de 12 improvisadoras mulheres da América Latina, Espanha, que se juntaram durante a pandemia para pensar uma prática mais feminista em sala de aula. E a gente percebeu que a gente tinha os mesmos problemas, mas que as soluções que a gente encontrava nos contextos diferentes não funcionavam. Então a gente percebeu que a gente não tinha respostas, a gente tinha perguntas que geravam a discussão para se encontrar respostas para cada situação e cada contexto. Então as perguntas são esse estímulo de perceber, se você se refletir sobre a sua prática e ver se ela está indo de acordo com o que você quer. E aí, como o Gaia falou, tem perguntas que parecem muito óbvias, mas quando você vai indo mais adentro do que ela significa, você vai falando, opa, peraí. Para mim, por exemplo, uma das perguntas mais que mudaram muito a maneira que eu dou aula, eu uso muita música em sala de aula. E aí foi assim, quais são as fontes de música que você usa? É muito dos Estados Unidos? É do seu país? É de outras línguas? São vozes masculinas? São vozes trans? São vozes femininas? Porque isso também é diversidade. Talvez você não se preocupe com essa diversidade em sala de aula, e tudo bem. Mas é uma das coisas que também vai abrindo o seu horizonte, né? E a sua maneira de pensar e de se questionar. E até sobre os espetáculos que você faz, sobre essa discussão com a turma. O livro ele é gratuito, você pode contribuir. Quando a gente chega num valor, a gente imprime e doa as versões impressas, mas a versão digital é gratuita e está publicada em 6 línguas. Nossa, muito obrigado. Eu acho que vou até aproveitar que você falou da questão do download do livro e
fico de lembrar porque esse vídeo fica disponível depois, né? Então a gente podia botar na descrição, que é um exercício bem legal, assim, de passar por essas perguntas e realmente permitir que elas reverberem na gente, né? Da mesma forma, essas referências não brancas precisam aparecer também. E a gente tem falado muito especificamente aqui no Brasil sobre referências negras, referências indígenas, né? Mas a gente pode ampliar mais ainda, né? O que a gente pode aprender com um mundo não ocidental. Eu gosto muito da ideia do ocidental não como uma divisão geográfica, né? Mas como o Ocidente como esse mundo capitalista, que não tem a ver simplesmente com que lado do globo você está, mas sim como a sociedade se organiza. Então, o que a gente encontrar referências que estão lá na China, na Índia, enfim, não sei. E também questões de acesso. Eu meio que logo antes daqui, o Rafa Tussi estava falando do trabalho que ele faz de dança com pessoas com deficiência, né? Que é um trabalho que eu vejo e admiro desde quando entrei na universidade, na UNB pela primeira vez em 2012, e que é muito bonito de ver que continua e que se institucionaliza, se fortalece. E às vezes quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa primeiro se é perto de um ponto de ônibus, se é perto de uma estação de metrô, mas e se eu preciso chegar da escola para a sala de aula? Essa acessibilidade ainda existe, né? Às vezes eu tenho uma rampa lá na porta da escola, mas quando eu entro eu tenho que subir um monte de escada para chegar na sala de aula. A escola onde eu estudei era assim, né? Tinha rampa para acessar os prédios todos, mas depois era um monte de escada e um elevadorzinho miudinho para atender quaisquer pessoas que tivessem uma dificuldade de locomoção ali. Se eu precisar chegar usando muletas, ou se eu precisar chegar usando uma cadeira de rodas, refletir sobre essas outras existências é um pouco o lance da pluragogia, de a gente entender que não é todo mundo igual a gente na sala de aula. E disso para um lugar de imaginação, de realmente praticar isso. Pronto, sem enxergar. Bota um monte de rampa, piso tátil nunca viu. Instalaram piso tátil no Departamento de Artes Cênicas da UNB esse semestre. A rampa é super desagradável, estreita, tem um corrimão que eu acho que dificulta o acesso, porque deixa o espaço ainda mais estreito, e vira um forno, né? Além de que é o lugar onde a gente com frequência estaciona as bicicletas, porque o povo rouba na UNB, né? Então a galera estaciona a bicicleta na rampa. E a gente não tem uma pessoa estudante lá que use diariamente dessas ferramentas de acessibilidade, né? E pouco vemos também no dia a dia de quando tem apresentação, por exemplo, essas pessoas acessando a UNB. E é muito ignorante da gente achar que essas pessoas simplesmente não são convidadas ou não existem, né? E pra mim, pior ainda, o que acontece se essa pessoa vai lá? Né? Saí um dia, estava em Salvador, fui comer uma moqueca com uma amiga, ela de cadeira de rodas, e tivemos de passar pelo constrangimento de juntar 3, garçom e eu, para carregar a cadeira de rodas, porque ela fazia questão de que eu comesse na varanda, olhando para a praia, porque estava em Salvador, tinha que aproveitar, e ela com muito bom humor, mas a gente tem que esperar passar por um constrangimento desse para a gente começar a refletir sobre o espaço que a gente cria. É complicadíssimo, né? E aí, a partir dessas reflexões, eu trago o meu percurso de pesquisa para entender como que essas coisas se cruzam. Antes dessa investigação sobre a pluragogia, essa descoberta, no texto do meu mestrado eu falo descobertas talvez inéditas, quem sabe não, né? Porque vou trazer algumas referências de outras pessoas que falam sobre isso aqui já, né? Não estou inventando nenhuma roda, é só o jeito que eu quis organizar e estou compartilhando.
Então, antes de chegar nesse lugar, eu estava muito focado no teatro de improviso. O teatro de improviso, ou os teatros de improviso, como eu tenho preferido me referir, são formas de teatro que se dedicam a uma criação espontânea da cena. Isso é muito, muito interessante, porque isso significa que essa cena que vai ser criada diante da plateia, ela não vai estar sendo mediada por uma pessoa, por um dramaturgo e um diretor, usando o masculino aqui genérico muito propositalmente, né? Porque com muita frequência essas figuras ainda são homens. Por mais que a gente possa ter a direção no treinamento, por mais que a gente possa ter um trabalho de dramaturgia de fragmentos ensaiados ou de um formato, existe uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande para as pessoas em cena que estão improvisando criarem o seu próprio discurso. E aí eu comecei a chamar os teatros de improviso, então, de um lugar de falar, fazendo um paralelo com a questão do lugar de fala, que a Djamila Ribeiro organiza muito bem no livro O que é Lugar de Fala, né? Como esse lugar em que essas pessoas que com muita frequência não podem falar, né, precisam flexibilizar, transformar, até deformar o seu discurso para poder falar, aqui elas podem, porque não tem essa mediação. Depois que falou, tá no mundo. Lógico que a gente pode lidar, lógico que não estou ignorante ao fato de que esses discursos podem gerar repercussões depois, né? Mas eles vão à cena, pelo menos. Ao passo de que o teatro ensaiado, na sala de ensaio, essas coisas já vão sendo podadas, né? E só vai para a cena o que nos grupos mais grupos o grupo decide, né? Mas muito frequentemente o que o diretor decide. E aí, considerando os teatros de improviso como esse lugar de falar, eu comecei a refletir sobre o tanto que é importante desconstruir essa autorização discursiva, para que quando chegue o momento da criação espontânea, as pessoas que estão aqui realmente se sintam à vontade de dizer os próprios discursos, de dizerem discursos que tenham a ver aí sim com o seu lugar de fala, né? A autorização discursiva é o que a Djamila Ribeiro coloca como preocupação primeira dela ao discutir a questão do lugar de fala. É preciso que se desconstrua essa lógica de que alguém pode dizer o que deve ser dito, de que alguém pode dizer quais são os discursos que têm valor ou que não têm. E refletindo sobre isso, é que eu cheguei no lugar da pedagogia, né, como um esforço para fazer isso em sala de aula. Isso vem de uma percepção sobre o improviso, porque eu fiz um mapeamento, né? Eu fiz um mapeamento demográfico mesmo, disparei questionários para grupos de improviso no Brasil, e o que eu encontrei me assustou um pouco, assim, porque eu tô com 30 anos, estou próximo ainda de uma geração muito nova, para quem a gente olha como a próxima geração, a galera inclusiva, né? Inclusive dentro da arte a gente tende a achar que as pessoas vão ser sempre muito progressistas. A gente estava agora conversando sobre processos de trabalho abusivos na arte, o tanto que é frustrante, né? Um espaço que idealmente deveria ser incrível para todo mundo, a gente ainda vê essas coisas acontecerem. E o que eu descobri com esse mapeamento foi que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de ver pessoas negras e pessoas LGBTQIAPN+, nos grupos de teatro de improviso. Eu organizei os dados que eu encontrei de acordo com a idade, né? Então, à direita do gráfico são as idades mais recentes. Organizado assim, o gráfico mostra uma tendência de transformação com o tempo, né? A gente vê os grupos mais antigos com números muito pequenos, de pessoas, eu trato como, a gente estava falando disso ali atrás, né? Eu trato como variações da forma dominante. Então, no caso de gênero, são só mulheres cis,
não teve nenhuma pessoa trans respondendo a essa pesquisa. No caso de raça por etnia, são pessoas pretas, pardas e amarelas, não teve nenhuma pessoa se declarando indígena. E no caso de sexualidade, são pessoas homossexuais e bissexuais ou pansexuais. Quando a gente olha para o gráfico, né, se a gente olha para o gênero, que a linha, eu estou olhando para lá, mas eu tenho isso aqui, né? Quando a gente olha para a linhazinha azul clara, a gente vê que tem uma tendência clara de feminização nesses grupos. Os grupos mais antigos tinham uma presença muito menor de mulheres do que os grupos mais jovens, que estão no final do gráfico. Então a gente vê essa curva ascendente. Na questão da sexualidade, a gente vê que tem um aprofundamento numa idade média ali e depois sobe muito. Isso não foi aprofundamento na idade média. Também. Mas eu acho importante trazer uma análise qualitativa também de que esse número alto na galera mais jovem se dá por causa de um grupo que respondeu e que tinha 6 pessoas LGBTs dentro do grupo. Porque uma das coisas que eu percebi aqui é o tanto que é difícil, inclusive, dessas pessoas serem encontradas sozinhas. E a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Então, embora o gráfico faça parecer que tem uma tendência ao teatro de improviso ser mais inclusivo para pessoas LGBTQIA+, eu acho que a gente precisa ter cuidado ainda em afirmar isso. Acho que não dá para afirmar isso ainda. Agora, com certeza dá para ver que tem uma dificuldade muito grande de inclusão de pessoas negras e pessoas não brancas no teatro de improviso. Me assusta muito ver que a galera mais velha tinha pouca gente negra nos grupos, a galera ali do meio, 30, 40 anos, tinha um pouco, e a galera mais nova, a faixa etária mais nova, que era de 18 a 29 anos, não tinha quase nenhuma. E eu acho que isso talvez tenha a ver com a forma de ingresso no teatro de improviso, que se dá muito principalmente por acesso às escolas, o que significa dinheiro. Pagar transporte, pagar matrícula, pagar mensalidade, né, e um lanche, dependendo do horário disso daí, e a saidinha, porque é muito importante para o improviso a gente gostar das pessoas com quem a gente está, né, conhecer. Então eu acho que talvez seja essa barreira financeira, que a gente sabe que aqui no Brasil está muito ligada à questão de raça, cor e etnia, que esteja provocando isso daí. Então há de fato uma falta de diversidade no teatro que eu pesquiso. E é muito frustrante juntar essas duas investigações. Uma que diz que ele é um lugar perfeito para pessoas minorizadas criarem discursos, e uma outra que diz que ele não está sendo usado dessa maneira. Além dessa pesquisa demográfica, tem um mapeamento também estético, que aí já vem de uma vivência empírica, mas existem algumas autorias que falam sobre isso. O Omar Galván é um cara argentino que viaja o mundo todo fazendo improviso, e ele fala muito disso, do tanto que o teatro de improviso ainda é confundido com comédia, tanto por quem assiste como por quem faz, né? Então tem uma recorrência muito maior da comédia como gênero e do formato do espetáculo de jogos, né, que é aquilo que a gente conhece pelos barbichas, que alguém explica qual que é o jogo, aí eles jogam, quando erra, toca na buzina, né, só perguntas, mortes improvisadas. Esse é o tipo de espetáculo mais comum da gente ver aqui no Brasil. E além do mapeamento estético, um mapeamento pedagógico também, de olhar para como estão sendo construídos e conduzidos os processos de aprendizado em teatro de improviso. E a maioria responde a essa tendência estética de achar que improviso é só comédia, de tratar improviso só como jogo. Temos exceções maravilhosas, né? Lá em São Paulo é muito comum terem oficinas específicas de outros tipos de improviso. Já vi lá curso anual de formato longo, né, que é improvisar uma hora inteira a mesma história. E em Salvador eu sei que tem uma casa, que é a Casa de Improviso, que tem uma preocupação muito grande em ter um plano pedagógico
Então você tem a turma de improviso para desenvolver a habilidade de construção de personagens, você tem a turma de improviso para desenvolver narrativa. E olha-se para isso como o desenvolvimento de várias faculdades que capacitam essas pessoas. Ao passo que a maioria dos cursos de improviso ainda tem uma visão de que está entretendo, de que a aula de teatro de improviso tem a mesma função quase de que o espetáculo, de ser um momento de entretenimento, de ludicidade. Existe um problema nisso? Não diria que sim, mas existe um problema grave de a gente só ver isso acontecer. E existe um problema grave da gente estar confundindo aprendizado e espetáculo, principalmente num país em que a gente que tenta viver de arte só se lasca. Quero ver o sinal de se lascar. E aí por isso que eu comecei então a refletir sobre práticas pluragógicas que possam modificar essa realidade. As práticas pluragógicas nada mais são do que o que a gente faz para que mais pessoas com mais características singulares possam se sentir à vontade dentro do nosso espaço de aprendizado. E embora eu tenha trazido a questão da variação estética e da variação pedagógica, eu acredito, e acredito nisso muito baseado no Boal, que quando a gente tem pessoas muito diferentes e essas diferenças sendo respeitadas em sala de aula, a forma de fazer arte, que é o que o Boal chama de estética, também vai trazer diversidade. Eu acredito muito que ter pessoas diferentes vai fazer a gente fazer uma arte que seja singular, que tenha frescor, que seja capaz de acender o brilho no olho de mais gente. E aí eu dividi as práticas pluragógicas, que é o momento da pesquisa em que eu estou agora, eu dividi em 4 frentes. Ai, Gaê, tá para sempre isso daí, então isso daí é verdade? Não, isso é como eu estou organizando nesse momento, justamente para poder trocar com outras pessoas e isso daqui ir crescendo e se tornando cada vez mais próximo da nossa prática cotidiana e se tornar base para estratégias realmente valiosas para o nosso cotidiano em processo de aprendizado, tá? Então, a primeira frente de práticas pluragógicas que eu separei é a frente de acesso, que diz justamente do como que as pessoas chegam na sua oferta de processo de aprendizado. Lá na UNB a gente tem um projeto de extensão, que é o Cena Improvisada, que é um projeto que eu coordeno, que é gratuito, e no semestre passado a gente teve 70 inscrições para a turma gratuita, e esse semestre a gente teve 25. Então a gente está já olhando o que está acontecendo, que essa oferta de teatro gratuito não chegou em tantas pessoas como chegou da primeira vez. Essas práticas vão incluir também a busca ativa. Essas 70 pessoas do semestre passado começaram sendo muito brancas, porque eu fazia no formulário essa investigação demográfica, né? As pessoas podiam responder esse perfil demográfico. E aí eu fiz uma busca ativa de levar essa divulgação para escolas, direções, atuantes, pessoas que eu sabia que tinham relações com comunidades de pessoas negras aqui no DF. E isso fez a gente aumentar o número de pessoas negras inscritas no curso. O direcionamento de campanha de divulgação é importante também, porque às vezes você está falando que você quer, que você acolhe todo mundo no seu processo de aprendizado e está fazendo rodar nas redes sociais um monte de flyer com um bando de gente branca, magra, bonitinha, estampada. Que diferença que faz se a minha campanha representa melhor essa diversidade que eu quero ter em sala de aula? E o direcionamento de público também, que aí hoje em dia a gente vai fazer marketing em rede social, e como é que a gente direciona esse marketing para chegar em grupos além dos grupos que eu já acesso no dia a dia? Aí o povo do marketing que vai responder, não sou eu. Por isso que falei que
isso aqui não é uma verdade, né? São questionamentos, é uma tentativa de organizar incômodos para que cheguem em outras pessoas e a gente consiga chegar em estratégias para resolver isso daqui. As práticas de vinculação, elas têm a ver com, ok, a pessoa sabe que existe o seu processo de aprendizagem, mas como é que ela... Como é que ela entra nesse processo, passa a fazer parte desse processo? Começando, inclusive, pela questão da arquitetura. A arquitetura do espaço onde seu processo de aprendizado acontece, ela é acessível? Se ela não é, existe alguma coisa que pode ser feita para contornar? Ou, pelo menos, para avisar e evitar o constrangimento dessas pessoas? Porque, lógico, que se a gente olha para as práticas pluragógicas do ponto de vista do ensino de arte e a gente coloca uma cabeça muito determinista, né? Tem que ter uma rampa na frente do seu teatro. A gente está ignorando o tanto que a gente, enquanto artista, está lascado também. Então, não quero me colocar neste lugar de dizer quem que está a favor ou contra a diversidade. Apenas promover esse incômodo. Que as pessoas possam reconhecer quando não estão sendo e possam se incomodar com aquilo, até que esse incômodo eventualmente vire ação, né? Bolsas é um clássico, é muito comum, né? Eu falei da feminização no teatro de improviso, eu acho que isso tem a ver com uma feminização na comédia no Brasil também, que eu acho que tem a ver com um aumento muito grande de oferta de bolsas em cursos de stand-up, de improviso para identidades femininas. Muito inicialmente para mulheres, pensando em mulheres cis, né? Mas também via alguns cursos oferecendo vagas para pessoas trans. Então isso é um jeito de você vincular essas pessoas. Ou pelo menos uma isenção de matrícula. Ou condições especiais, entender que não é todo mundo que vai pagar do mesmo jeito, né? E horários especiais no sentido de que diferença faz, por exemplo, na UNB a gente tem discutido muito como que a gente consegue oferecer atividade de meio-dia às 2 e de 6 às 7, que são os intervalos entre as aulas da manhã, da tarde e da noite, né? Então, às vezes, tem alguém que está numa correria ali que não vai parar 2 horas para fazer uma atividade de extensão no meio da tarde de uma terça-feira, mas que talvez pare para dar uma passadinha numa atividade de 30 minutos na hora do almoço, né? E a flexibilidade disso também. Fiquei indignado que eu fui tentar ir para academia pela 8ª vez esse ano. E tem aquela coisa do você só pode malhar numa academia, num horário, que lasca muito pessoas que não têm essa estabilidade, que tem a ver com estabilidade financeira, né? De um trabalho que tem horário para começar, horário para terminar, de uma rotina muito previsível. E aí você pode incluir aí, por exemplo, a presença de crianças na vida de uma pessoa, né? Essa rigidez dos processos de aprendizado, se por um lado ela pode ser interessante pela questão da disciplina, do compromisso, a gente também tem que lembrar que ela, por outro, impossibilita que muitas pessoas participem. Sim. Então tudo tem que ser flexível? Não. Mas que a gente saiba que quando é flexível vai trazer um público, quando não é, vai trazer outro. São trabalhos diferentes, né? E aí não adianta eu ter essa pessoa dentro do meu processo de aprendizado e não conseguir retê-la. Esses termos, eles têm a ver com um trabalho que eu tive em saúde, em controle social de saúde, né? No SUS usa-se esses termos de acesso à saúde, de vinculação ao sistema de saúde, de retenção no sistema de saúde, né? Então eu trouxe eles aqui também. Como é que eu faço as pessoas ficarem? Então eu falei, por exemplo, de que eu acho que tinha 11 pessoas LGBT na pesquisa, 6 estavam juntas no grupo, outras 3 estavam juntas em outro grupo, e aí as outras 2 estavam sozinhas em grupos diferentes. Que diferença que faz ser uma pessoa LGBT em um espaço que existem outras pessoas LGBTs? A diferença que faz ser uma pessoa negra num espaço que existam outras pessoas negras. Então, não adianta
eu fazer uma prática de vinculação e falar, ai, consegui um aluno negro. E essa pessoa estar exposta ali às violências que são da sociedade e por isso estão na sala de aula também, e não se sentir amparada pelas pessoas que estão no processo com ela. Então, não só a presença de outras pessoas com marcadores de diversidade próximos é boa, como também a criação desse espaço de coragem, de audácia, que de novo é uma coisa que eu aprendi com Luana Proença, que tem a ver com algo que ela escutou da Brené Brown, certo? Que é a gente rever aquela perspectiva do espaço seguro, como um espaço em que não acontecerão violências, porque elas vão acontecer. Mas que eu crie um espaço em que a gente possa ter coragem para lidar com essas violências, né? Coragem para falar contra essas violências, para apontar essas violências e a partir disso ter a audácia de ser quem a gente é, sem precisar pedir desculpa, né? Porque falando como um cara gay a gente vê isso, quantas pessoas LGBTs não sentem a necessidade de dizer desculpa porque é espalhafatosa demais, porque os gestos são femininos. A referência é um documentário Oi Preconceito, aqui é a Chelsea, e quando ela vai numa noite de um sarau negro, e aí a comunidade negra fala isso aqui não é um espaço seguro, isso aqui é um espaço de coragem. Bom, obrigado. E algumas coisas muito simples, como, por exemplo, fazer crachá com o nome das pessoas. E eu fazia o crachá com o nome de fita crepe e botava um adesivozinho colorido para identificar os pronomes. E aí, uma parceira que foi aluna minha no semestre passado e agora é professora de uma turma, ela melhorou ainda mais esse sistema e ela comprou os papeizinhos coloridos, os crachás de plástico, escrevem o nome então no papel colorido que identifique o seu pronome e usam em todas as aulas, né? É lógico que ao longo do processo a gente consegue abandonar isso, mas no começo, nossa, como é bom as pessoas terem a tranquilidade de que vão olhar para outra, vão olhar para o crachá e vão saber que pronomes devem usar, né? E eu gosto muito dessa subversão de algo que poderia oprimir a gente, né? Do meninas de rosa, meninos de azul, e a gente usa isso para respeitar as identidades, né? Porque é lógico, poderia criar outras convenções? Poderia, mas se já existe uma convenção à mão, a gente usa ela então para se assegurar de que a gente se respeite, né? E deixa claro no começo do processo que isso não é uma determinação de como cada gênero deve se portar, de que cor é correspondente a cada gênero, apenas de que a gente vai se respeitar. E isso tem a ver com uma outra prática que também aprendi com Luana Proença. Luana Proença é maravilhosa. Ele já está aqui, não eu, desculpa. Esse é o lugar que fala. Mas pelo menos acho importante essa coisa da referências externas brasileiras. Os acordos de conforto e segurança, que é o momento de sentar no começo de todo o processo de aprendizagem e entender como é que a gente vai lidar com o nosso espaço, como é que a gente vai lidar com os corpos das nossas parcerias de cena, onde que eu posso tocar, onde que eu não posso, como é que eu sinalizo quando eu não gostei de como me tocaram, né? Esses acordos, eles não são uma garantia de que a gente vai segui-los, mas eles são uma garantia de que a gente vê importância nisso. E que se a gente desrespeitá-los, a gente pode falar, opa, vamos lembrar dos nossos acordos. E ter como referência algo que foi acordado. Eu gosto de fazer ele escrito mesmo, né? Pra gente poder olhar lá e ler, não ficar aquele disse. Esses acordos estabelecem uma atmosfera de estamos cuidando uns dos outros e a qualquer momento podemos retomar esse cuidado se a gente se esquecer, né? E as discussões e debates, que parece algo muito natural de uma sala de aula,
mas que, lembrando que minha pesquisa vem do teatro de improviso, não é tão natural assim. Porque é muito frequente, como a nossa criação é espontânea, a gente entender que a cena que a gente fez, ela depois é descartada e a gente vai para a próxima. E muitas vezes a gente não se dá o tempo de refletir sobre as cenas que foram criadas. E isso é especialmente problemático quando as cenas trazem essas microviolências em si. Vou falar de Luana Proença mais uma vez. Fizemos uma cena, numa oficina aqui no Teatro dos Ventos, de um formato livre, em que ela começou um monólogo falando sobre mansplaining, sobre a mania de homem ficar dizendo para ela como é que ela devia fazer as coisas. E aí eu falei, opa, vou ajudar minha parceira nesse discurso, vou entrar e fazer esse papel desse homem babaca. Porque aí ela vai, né, vou materializar o que ela tá reclamando. Eu achei que eu tava arrasando. E eu senti Luana dar uma esmorecida, depois saímos, dei carona para ela daqui e conversamos no carro sobre isso. E foi um momento muito importante de Luana falar assim, cara, eu entendo o que você estava fazendo, mas ainda foi um jeito de eu passar por essa violência dentro da cena. Ainda que dentro da cena, ainda que claramente num contexto humorístico e com uma pessoa, né, que a gente se gosta, se respeita, mas ainda assim passar por isso. Quando eu poderia ter pensado, e agora venho pensando, uma maneira de trazer a minha perspectiva, enquanto cara, enquanto viado, para falar sobre essa questão. E somar ao discurso dela. Pela reverberação mesmo, e não pelo contraste, né? A gente discutiu um texto lá na UNP ontem, que eu fiquei indignado, que o cara, num determinado momento, falava que o carnaval só existia porque existia a religiosidade, e que essas culturas são complementares. Ele estava querendo dizer que não tem cultura ruim. Mas ao usar esses exemplos, ele exclui o fato de que muitas religiosidades, a gente sabe, né, principalmente católica, cristã, e aí falo muitas religiosidades porque dentro da católica cristã existem várias, tem gente que está de boa com o seu carnaval, tem gente que está curtindo, vai para casa doente, mas tem gente que vai julgar a fantasia, vai julgar o enredo, vai julgar a festa, a bebedeira, o beijo na boca. Então, não dá pra gente achar que o contraste é a única forma de existência. Uma coisa meio Heráclito, né? Eu só conheço a felicidade quando eu já fui triste. Não! Vamos ser felizes de boa, né? Não, a gente não precisa ficar promovendo violência para saber o que é não violência. Faz sentido isso, né? E por fim, uma frente de promoção, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu costumo dizer, acho que já devo ter dito isso pra você, Luana, eu falo muito isso pra galera que faz teatro de improviso comigo, que eu cansei de ter professor. Eu cheguei num ponto, estou fazendo teatro de improviso desde 2016, 17. São 7 anos aí. Chega uma hora que eu quero ter colegas, né? E isso não significa que a gente não possa se organizar e dizer, Luana, a gente queria fazer um treinamento daquela habilidade específica que você é muito boa, vamos acertar um valor, vamos ratear entre a gente aqui e valorizar o trabalho da Luana. Não quer dizer que a gente não possa fazer isso, mas é que é uma dinâmica diferente do que aquela da visão pedagógica ruim, né, de eu sou professor, eu tenho alunos e eu preciso continuar tendo esses alunos como alunos, porque eles que pagam minhas contas. E aí, essa frente de promoção tem a ver justamente com que outras oportunidades eu trago para essas pessoas que estão estudando. Porque se por um lado, quando eu falei lá das referências, a gente tenta mostrar que o processo de aprendizagem ele é contínuo, ele não acaba nunca, por outro, eu preciso também mostrar para essas pessoas, caso elas não saibam, e é muito possível que elas não saibam, que elas podem ocupar outros lugares nessa cadeia que é o processo de aprendizado. Uma monitoria, às vezes da sua primeira oficina, um aquecimento, né? São processos que já são muito comuns à prática de ensino de teatro e que eu acho que poderiam ocupar outros espaços também.
as parcerias, né, pronto, é isso, falei dessa mulher que foi minha aluna no primeiro semestre, aí agora ela é atriz num processo de pesquisa que eu estou dirigindo, e ela é professora numa turma. E ela é minha parceira no projeto de extensão, que eu sou coordenador e tem mais ela, a gente está esperando o processo de bolsa para pedir bolsa para ela. E ainda fizemos um grupinho de estudo, porque ela está no TCC dela estudando sobre isso, e eu falei, opa, vamos compartilhar as leituras, né? E até sair para tomar uma cervejinha, convenhamos. Dissolver um pouquinho aquela relação antiga do professor e o aluno, né? Como essas duas coisas que não se encontram. E que faz, né, de estar aqui um colega, amigo, professor de química, que faz às vezes a gente encontrar aluno na rua e virar, caralho, não posso ser reconhecido, né? Numa festa. Não posso ser visto por um aluno numa festa. Imagina, professor. Se tiver beijando na boca, então, eita, gente, não pode. Uma lata de cerveja na mão, né? Então eu gosto muito dessa frente de promoção, porque eu acho que ela é pluragógica tanto com as pessoas que estão nessa posição de estudantes, como com a gente que está na posição de ensinar, né? Da gente entender que a gente pode estar lá. Eu entrei na UNB em 2012 e estou me formando agora em 2024. Histórias. E é muito legal que tem calouro meu, tem uma veterana minha e tem gente do meu semestre que estão ou fazendo aula comigo, ou essa veterana agora é professora substituta, e tem um calouro meu que faz a prática docente dele numa disciplina que eu estou tendo aula. E que gostoso que a gente possa alternar essas posições, porque a gente precisa disso, né? E principalmente essa valorização e esse reconhecimento. Um reconhecimento que eu acho que precisa ser sempre público, aprendi isso com a minha mãe, a gente dá bronca no privado, e se necessário a gente conversa com a pessoa sobre a possibilidade de levar a público algo que seja importante de discutir, né? Mas o reconhecimento ele tem que ser público. É tão ruim quando a gente reconhece as pessoas no privado e depois em público finge que nada aconteceu. Faz gente que a gente beijou na balada e ignora depois, sabe? Pô, se é bom, compartilha que é bom, fala pra galera, ó, essa pessoa é boa, presta atenção nessa galera. Você tá pensando em sacanagem. Veja bem, gente. Vamos, a não monogamia da pedagogia, desculpa. Não tem que discutir nada. Gente, momento de fala. Pronto. No seu lugar. Inclusive, eu falo muito desse lugar, né, do professor deixar de ser. Aí eu gosto de vir dar aula de shortinho, gosto de fazer essas brincadeiras, falar sobre essas coisas, porque é muito ruim. Além de tudo, entrar em sala tenso, né? A postura que eu preciso ter, e muitas vezes é inevitável, mas o quanto der para dissolver disso, acho bom. E uma valorização, gente, é dinheiro. Valorização é dinheiro. Eu quero morrer com gente que só convida para rolê gratuito. E é muito diferente eu dizer, ó, estou fazendo algo por iniciativa própria, sem grana, as poucas, sei lá, comprei um cenário, tirei do meu bolso, mas ninguém está recebendo, né? Semana passada a gente apresentou uma cena aqui, pô, tem cachê aqui do Teatro dos Ventos, então eu chamo o ator e falo, parte desse cachê é seu. São relações muito diferentes, né? Eu estou recebendo para fazer o evento, mas não tem cachê. Então você planejou mal aí esse processo e ainda está sendo sovina depois, francamente. Então valorização é dinheiro, sim. É chamar para fazer a monitoria e dar uma ajuda de custo, né? Ou um desconto. Enfim, precisa ter essa compensação financeira para começar a existir essa visão de que estou aprendendo algo que pode ser trabalho, que pode ser fonte de renda, que é o que todo mundo quer. Calma que eu estou tendo que passar linha por linha para passar o slide, tem muitas linhas. Pronto. E aí vou falar bem rapidinho disso daqui, que é o próximo momento da minha pesquisa. Eu estou querendo entender o que é uma condução pluragógica em cena.
E aí eu tenho preparado algumas coisas, então eu já estou vendo dessa condução ela poder ser passiva no sentido de ela acontecer sem muita minha intervenção. E aí eu amo colocar a aleatoriedade nesse lugar. A aleatoriedade é uma forma de eu dissolver um pouquinho, né, essa autorização discursiva que eu falei lá atrás. Então, ao invés de dizer, e aí, gente, o que vocês acharam? Será que eu consigo ter, por exemplo, o nome das pessoas que estão em sala de aula comigo num aplicativo de sorteio? E aí eu sorteio e falo, agora quem vai falar é a Jéssica. Porque, com frequência, quem se sente à vontade para falar primeiro ainda são homens, ainda são pessoas brancas. Então, a aleatoriedade é uma forma de dissolver isso sem colocar a pressão de ei, Jéssica, tu não falou nada ainda, fala aí. Jéssica tá se sentindo inapta, não precisa. Uai, aí você tá falando da inaptidão dela, né? Botando a pressão para ela falar quando ela tá desconfortável. Então eu gosto muito da ideia da aleatoriedade e da arbitrariedade como formas de dissolver a autorização discursiva, pensando que a autorização discursiva ela tem lógica e esses elementos não têm. Então, tanto o aleatório como eu dizer vamos falar da esquerda para a direita ou vamos falar em ordem alfabética inversa, né? Isso não opera por uma lógica de dominação. Isso opera por uma convenção sem significado. E também uma condição ativa. E aí eu coloquei a pluralidade e vendo o Tursi aqui, vou esperar para lá. E vendo o Tursi falando sobre pessoas com deficiência, eu já pensei também que a flexibilidade é um elemento que deve estar aqui, né? Que é quando eu digo, o exercício é este, mas existem essas variações possíveis. Na pandemia, muita gente foi fazer pão, eu fui fazer yoga, que também foi uma tendência, né? E eu fazia com uma mulher que eu achava maravilhosa, que ela falava assim, esse é o exercício, aí botava o pé na cabeça, a língua no cotovelo e levitava. E aí depois ela dizia assim, tá imaginando? E aí depois ela dizia, mas se você não consegue fazer assim, põe os dois pés no chão, bota a língua dentro da boca. Não, você só precisa puxar o pé um pouquinho aqui atrás. Quando isso é colocado enquanto possibilidade, deixa de me soar como um lugar de incapacidade meu, de eu consigo, então esse lugar não é para mim, e passa a ser eu consigo esse. Então neste lugar existe algo que é para mim. Falei lá no começo, não tenho a ilusão de fazer um espaço que seja para todo mundo. Não sei se a gente vai chegar nesse ponto enquanto humanidade, mas eu posso me esforçar para ser para muita gente, porque talvez alguém mesmo com tudo isso não vai puxar o pé na perna. Isso, uma pessoa que vem aqui tetraplégica não vai puxar o pé na perna. Pé na perna, nesse sentido, o pé nas costas, pé no bumbum, talvez, sei lá. Mas a gente pode ir tentando, né? Então a flexibilidade e a pluralidade. Eu coloquei aqui exercícios de improviso. Aí eu coloquei esses dois, né? As cartinhas da Xuxa e a quitandinha. Eu tenho tempo ou eu vou falando à vontade? Tem tempo. Eu fico aqui até 11 da noite? Como é que é? Eu tenho que parar às 6h30, né? 4 minutos atrás. Então você vê mais. Tô pegando o tempo do computador me gongando. Como geralmente acontece a maior parte dos teatros de improviso que a gente faz, né? A gente recebe uma sugestão e a partir dessa sugestão faz uma cena. Só que o que acontece? Falei de homens serem as pessoas que geralmente falam primeiro, das pessoas brancas geralmente falarem primeiro. Então, numa cena, mesmo que eu tenha um grupo diverso, pode acontecer que ainda eu veja recorrentemente o cara branco hétero da sala sendo a pessoa que começa uma cena. E que, portanto, começa a partir da sua vivência, que é válida, mas não é a única. As cartinhas da Xuxa foi um exercício que eu desenvolvi nada, gente, é um brainstorming. Porque eu chamo de cartinha da Xuxa porque eu sou besta. Mas é isso, eu desenvolvi essa prática de fazer um brainstorming antes de entrar em cena.
Então, se o tema é pão, vamos escutar o que todo mundo lembra de pão. Que experiência, que pão que você prefere, se sabe fazer, fez pão na pandemia. E vamos levantar essas possibilidades de conexão para ir para a cena já reconhecendo que a ideia que vai ser encenada não é a única possível. Ah, mas o que isso tem a ver com diversidade? Porque a gente está trabalhando sobre a desconstrução da autorização discursiva. Então não é só aquele discurso que é possível. Ok, foi aquele que a gente construiu em cena, mas a gente sabe e reconhece que existem vários outros. Da mesma forma, a quitandinha é um processo pelo qual a gente faz esse brainstorming e aí a gente monta uma feira, por isso quitanda, em que as pessoas vão vender suas cenas. Eu quero contar uma cena falando do meu avô, que era padeiro, e que na verdade conheceu a minha avó porque ela era uma cliente. Eu quero montar uma cena falando da pandemia, que eu tentava fazer pão e queimava todos. Não, eu quero fazer uma cena falando sobre, uma fábrica de pão que inventou um pão que não engorda. Então a gente oferece as possibilidades de cena e decide como grupo, vota qual cena que a gente vai fazer. É simples, mas não é uma prática tão comum no teatro de improviso. O mais comum é, vai pra cena, o título do meu TCC tá, improvisa aí, porque é o que a gente mais vê acontecendo, né? Então essa condição pluragógica ativa, que busca a pluralidade, tem a ver com isso. Às vezes surge uma quitandinha com 4 homens, aí eu falo, eita, que esse carregamento veio repetido, troca, chamo mais gente. Veio mais mulher, agora a gente tem uma feira mais diversa, com fruta diferente, legume diferente, vamos brincar. Tudo nesse lugar muito lúdico, porque o constrangimento não vai ajudar com esse processo. Né? Mesmo, como dizer, né? Você não é inapta, você não é burra não, Jéssica. É ótimo quando você fala as coisas, a gente ri. Porra! Mas não é porque eu quero morrer, porque às vezes a gente quer ser descolado, quer ser professor legal, e incide nos lugares assim e não percebe que isso tem efeitos outros além dos que a gente gostaria, né? E aí, como prometido, então, para encerrar, um pouquinho de bibliografia, algumas coisas ou que eu li e me influenciaram nesse trabalho, ou que estão na minha fila de leitura, porque trazem essa coisa de referências outras, né? Referência não é só o que eu já acessei, pode ser também o que existe, está aí para ser acessado, tem aval de outras pessoas, eu ainda não acessei, mas fica aí para todo mundo acessar. Lógico que tem Paulo Freire, tá vendo? Dá para botar um homem aí, tá tudo bem. Mas também de Jamila Ribeiro, eu queria que fosse obrigatória essa leitura, porque fizeram um auê com a questão do lugar de fala nas redes sociais e transformaram uma pesquisa muito importante, muito complexa, numa ferramenta bem opressora de quem pode ou não pode falar. E bem violenta, inclusive, das pessoas se retirarem de discussões, né? De pessoas brancas falarem, eu não posso falar sobre racismo porque não é o meu lugar de fala. E com isso deixarem de assumir uma responsabilidade que é nossa, sinto muito, né? O La Outra em Cena, que se você está assistindo, eu espero que esteja aqui na descrição, mas se não tiver, joga no Google, tá, gente? É fácil de achar. E aí eu trouxe essas 3 que são as minhas próximas leituras. Me mostraram essa aí da Tiffany Odara, Pluralogia da Desobediência, que é uma escritora travesti, preta, e que fala muito de como a gente pode aprender com a forma como travestis acessam o mundo e aprendem para construir um processo de educação. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu venho falando com vocês aqui. A Bárbara Carini, que eu ainda não li, mas que se a gente acompanha no Instagram, traz muita coisa para a gente refletir. Ela está como uma intelectual diferentona no Instagram. E a Bell Hooks, que eu acho que vai falar exatamente do que eu estou falando aqui. Então, que eu preciso ler antes de soltar o meu mestrado para não parecer que eu estou ignorando uma pessoa tão importante. E que, para quem não conhece, se escreve assim mesmo, tá? Com as letras minúsculas, não foi doideira da minha cabeça, não. É como prefere que escreva. É isso.